E o que fazer com os nossos pecados, que ainda cometemos depois de termos sido perdoados? Aqui que entra o sacrifício da novilha vermelha, que Deus não tratou apenas com o que nós fizemos, Ele trata também com o que nós somos. Hoje nós precisamos entender que o sangue de Cristo, ele é real e ele está atuando na nossa vida, irmãos. Porque se esse sangue não estivesse presente, se o poder, se a eficácia desse sangue não estivesse trabalhando agora ao nosso favor, nem aqui nós poderíamos estar. Porque nós temos falhado, nós ainda falharemos, mas nós podemos contar com o poder, com a força, com a eficácia do sangue de Jesus, que Ele está agora não nos perdoando. O perdão é uma realidade eterna, mas Ele está nos purificando de toda iniquidade. Isso é glorioso, irmãos, porque agora eu sou habilitado para entrar na presença de Deus. E por que eu posso entrar? É isso que o capítulo 10 e o versículo 19 a seguir da Epístola aos Hebreus vai nos mostrar. E aqui você vai ver de maneira muito clara. Por favor, olhe aqui. No versículo 17 desse capítulo, quando ele faz referência ao passado, ele diz assim: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. E por que que Deus nunca mais se lembrará dos nossos pecados? Por que, irmãos? Isso não é glorioso? Por que que Deus nunca mais se lembrará dos nossos pecados? Porque o sangue de Cristo Jesus perdoou para sempre todos os nossos pecados. Mas e agora? Lembrarei. Mas e agora, como que eu posso? Como que eu posso, se existe uma realidade, que a eternidade está dentro de mim, que o meu espírito é uma dimensão espiritual para Deus, aonde Ele habita de tal forma que os céus e a terra se unem dentro de mim. Pensa nisso, irmão. Os céus e a terra se unem dentro de mim. Eu consigo, como filho de Deus, como aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, como aquele que recebeu o Espírito de Deus como habitação dentro dele, eu consigo entrar no lugar mais elevado de todo o universo. Eu consigo entrar na presença de Deus. Aqui pode estar vivendo a pior dificuldade, mas eu consigo entrar nos mais altos céus. E é aquilo que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembra que o Senhor diz? Porque me amou de tal maneira, eu o colocarei nos lugares mais altos. Essa é uma promessa da Bíblia. Poloei nos lugares mais altos. Essa é uma promessa do Salmo 91. Porque a mim se apegou de tal maneira, eu vou livrá-lo, eu vou guardá-lo, e eu vou colocá-lo nos lugares mais altos. O que quer dizer a Bíblia sobre isso? O que é que a Bíblia quer dizer sobre isso? Isso é o que, irmãos? Uma figura de quê? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, irmãos. Como é possível nós nos contentarmos com pobreza espiritual? Como é possível entrar semana após semana e você olhar no espelho e dizer assim, eu não consegui avançar nada na vida cristã? Irmãos, não tem nada que coloque a obra de Cristo em opróbrio do que um cristão que não cresce, do que um cristão que não avança. Não existe nada que envergonhe mais o Evangelho do que você entrar um ano, ou de um ano após outro ano, e você não conseguir se amadurecer, crescer, avançar, continuar sendo aquela mesma pessoa medíocre de sempre. Não tem nada que exponha a obra de Deus ao opróbrio do que isso. Irmãos, até quando vamos continuar sendo isso? Vendo toda essa realidade gloriosa? Este foi o segredo dos cristãos do passado. Por causa dessa consciência, eles morreram pelo Evangelho. Eles não consideraram suas próprias vidas. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se pois fostes ressuscitados, buscai o que? As coisas do alto, onde Cristo está assentado. Buscai as coisas de cima, pensai nas coisas do alto, buscar, pensar. Mas não, irmãos, Satanás trabalha na carne para que a gente fique arrastado nessa terra. Todas as nossas compulsões é para este mundo, é pelas coisas deste mundo, pelas coisas da terra. Todas as nossas compulsões. Isso é triste. Eu chamo isso da pior tragédia cristã. Os nossos afetos é controlado pela bolsa de valores, pelo dólar.
Pela época, agora chegamos à época do Natal, aí nossas emoções ficam presas. Agora sai a época de Natal, férias, a gente fica preso por essas ondas, por essas convulsões. Irmãos, aí você vê, quando você ora pelo seu casamento, você sente o céu encoraçado. Quando você ora pelos seus filhos, você não consegue, o pior não é ouvir o não de Deus, o pior é você não ter nem sensação de que Deus está te ouvindo. E por que, irmãos? Por que as pessoas oram e elas desanimam nos primeiros segundos de oração? Por que as pessoas são desanimadas para orar? É porque elas não conseguem penetrar em realidade espiritual na presença de Deus. Não é pela mera preguiça, não é pela mera incredulidade, é muito pior. Elas não conseguem tocar a presença de Deus. Irmãos, vamos ser honestos como igreja aqui nessa noite. Quantos dentre nós aqui tem sido um fracasso na vida de oração? E nós ainda falamos que somos convertidos, falamos que amamos o Senhor, falamos que não queremos ir para o inferno, talvez seja por essa razão. Nós amamos o Senhor porque não queremos para o inferno, nós somos cristãos porque não queremos para o inferno. É por causa do inferno, irmãos, que a gente é cristão, não é por causa do amor de Deus. Não é porque Ele nos amou e nem mesmo porque nós o amamos, é porque a gente não quer ir para o inferno. Essa é a única causa, essa é a única explicação porque nós somos salvos. Ah, irmãos, Deus tem que mudar a nossa vida nessa noite. Só o Espírito Santo para entrar aí no seu coração e mudar essa condição que você se encontra. Porque isso não é vida cristã. Chame isso de qualquer coisa, mas isso não é a vida cristã que Cristo nos deu na sua vida de morte, ressurreição e entronização. Ele está lá por nós. Ele está lá como ministro desse santuário que eu e você podemos entrar. Olha agora o versículo 19 de Hebreus 10. Diz assim: portanto, irmãos, tendo, na sua Bíblia deve estar assim, intrepidez. Mas essa palavra é inteira liberdade. Para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo aqui, irmãos, é o mesmo termo que você vai encontrar aqui para esse santuário do verdadeiro tabernáculo. Santuário do verdadeiro tabernáculo. O Cristo é o ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Veja a conexão desses dois versículos. Por favor, veja a conexão dos dois versículos. Preste atenção nisso com muito cuidado. Cristo é o ministro do verdadeiro santuário do tabernáculo celestial, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo aqui, irmãos, é o mesmo que está aqui em Hebreus 8:2. Ele está lá e diz que nós temos liberdade de entrar. Irmãos, vamos parar, vamos meditar. Isso é real para você? Isso é real para você? Ou é simplesmente uma mera leitura que você faz de uma coisa que você não crê, de uma realidade que você não vive, de uma questão que está extremamente distante? Então, irmãos, precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, se a Tua palavra não é real na minha vida, que realidade tem a salvação que eu confesso ter recebido? Não é, irmãos? Crer é pensar, dizia o irmão John Stott. A questão é que nós cremos de maneira religiosa. Olha que coisa importante, irmãos. Será que nós temos tido liberdade? E por que ele diz aqui inteira liberdade? O versículo 17